Olá, tudo bem? Nesse início de ano, um amigo meu pediu para eu gravar um vídeo dando dicas sobre como ter um novo ano, um ano abençoado por Deus, sem coisas complicadas ou impossíveis de serem feitas. E a missão, era fazer um vídeo simples, explicando o que o ouvinte deve fazer para ter um ano realmente novo, diferente e abençoado por Deus. E sinceramente, eu gostei do desafio. Aproveitando aqui a natureza, eu resolvi gravar esse vídeo então, porque toda vez que um ano termina e o outro começa, eu vejo as pessoas dizerem que o ano novo será diferente, que tudo vai ser diferente, mas essas promessas elas nunca são cumpridas. E por que elas não são cumpridas? Porque essas pessoas entram no novo ano fazendo as mesmas coisas que vinham fazendo no ano anterior. Agora, você acha que se uma pessoa continuar a fazer as mesmas coisas, cometendo os mesmos erros, ela vai ter resultados diferentes dos anos anteriores? Eu não sei você. Para mim, a vida dela vai continuar a ser igual ao que era antes. Não vai mudar nada. Até porque Albert Einstein dizia que fazer sempre a mesma coisa, várias e várias vezes, esperando obter um resultado diferente, isso é insanidade. E eu concordo com Einstein, porque você fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes, isso para mim é loucura. Então, depois de refletir muito sobre isso, e com a ajuda, claro, do Espírito Santo de Deus, eu gostaria de dar algumas dicas para você ter um ano novo muito abençoado, para que você saia do seu estado atual e comece a viver a vida abundante que Deus sonhou e planejou para você, conforme o Senhor declarou em Jeremias 29:1. Até porque nós temos dois tipos de vida para viver: a vida eterna, que essa vida só é somente no céu que ela pode ser vivida, e a vida abundante, e esta só pode ser vivida aqui na terra. Então, como tem falado o Dr. Augusto Cury, que este ano seja o melhor ano da sua vida. Então vamos lá. As dicas que eu quero dar a vocês são, na verdade, 5 princípios bíblicos. Se você quer mudanças na sua vida, se você realmente quer deixar Deus agir em sua vida, você precisa aprender a obedecer os princípios. Até porque, se você não cumprir os princípios, Deus não irá cumprir as promessas dele para você. E sabendo disso, e eu creio, que se você se empenhar e começar a mudar os seus pensamentos, os seus comportamentos e cumprir esses 5 princípios, verdadeiramente, você não só terá um ano novo, como também terá uma vida nova. Amém? Então, eu gostaria que você anotasse esses 5 princípios para que você não se esqueça deles. Se você preferir, escreva ele num pedaço de papel, e depois você cole no seu computador ou na geladeira, Até porque, assim, não se iluda achando que será uma tarefa simples, pois você vai precisar mudar a sua maneira de pensar, você vai precisar mudar as suas atitudes, mudar os seus comportamentos, a sua disciplina e muita ajuda do Espírito Santo para colocar esses princípios em prática. Agora, a boa notícia é que, como consequência disso, você irá ter a bênção do Senhor como nunca antes teve em sua vida e na vida da sua família. E por fim, para você não achar que eu estou inventando esses princípios, eu vou te dar referência bíblica e explicar um pouquinho sobre cada um deles, ok? Vamos lá. O primeiro princípio que eu quero falar para vocês é: melhorem o seu relacionamento com Deus. Porque por que você precisa melhorar o seu relacionamento com Deus? Porque em Mateus 22, 37 ao 38, Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e com todas as suas forças. Este é o primeiro e grande mandamento. Quando Jesus fala do nosso coração, é porque ele representa o quê? Os nossos sentimentos e os nossos desejos. E eu preciso ter Deus em primeiro lugar em meu coração
Pois quando isso acontece, eu aprendo a lidar com os meus sentimentos, com as minhas emoções, entre tantas outras coisas, ganho domínio próprio. E como diz o ditado, quem não tem domínio próprio, irmão, tem um demônio próprio. E tem uns abençoados que ainda fazem o seguinte, colocam esse demônio próprio na coleira e ainda leva para dar uma voltinha, né? Complicando a vida de muita gente. Então, quando amamos a Deus sobre todas as coisas, encontramos a nossa identidade em Deus, e as nossas emoções ficam equilibradas e passamos a nos preocupar em agradar a quem? A Deus. E eu não sei para você, mas para mim, a opinião de Deus sobre nós, sobre mim, né, é mais importante do que a opinião de qualquer outra pessoa. Então, quanto mais você se aproxima do Senhor, mais você melhora o seu relacionamento e a sua intimidade com Deus. Você vai fazer o quê? Você acaba ficando mais equilibrado e as pessoas que estão ao seu redor percebem que algo em você está mudando. E legal disso tudo é que está mudando para melhor. As pessoas vão perceber que você está mais calmo, mais compreensível, que as escolhas e reações e atitudes não são mais impulsivas e desastradas, para não dizer outra coisa, né? Como eram antes. Então, melhorando o seu relacionamento com Deus, você vai se tornar o quê? Um marido ou uma esposa melhor, um pai ou uma mãe melhor, um filho ou uma filha melhor, né? Ou um profissional melhor. Ou seja, tudo vai ser melhor se você aplicar esse princípio em sua vida. Amém? O segundo princípio é priorize a sua família. Provérbios 24:3 declara: com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. Veja, a família é a célula, é o local que determina se a sociedade vai estar doente ou saudável. Se você não está investindo tempo de qualidade, amor e atenção à sua família, sem saber, sabe o que está acontecendo? Você está destruindo a sua família. Você está aniquilando tudo o que tem de mais sagrado e precioso nesse mundo. Mesmo que você tenha muito dinheiro, eu quero te lembrar que só dinheiro não constrói uma família unida e amorosa. O apóstolo Paulo declarou que se uma pessoa não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, essa pessoa negou a fé e é pior que o infiel. Está lá em Timóteo, 1 Timóteo 5:8. Então, a desculpa que você não tem tempo para sua família, porque você precisa trabalhar para dar o melhor para sua família, precisa ser revista. Sabe por quê? Porque a sua família precisa de você antes de precisar do dinheiro que você ganha. A estratégia do nosso adversário, Satanás, para esses últimos dias é o do quê? De destruir as famílias. Não deixe que ele destrua a sua família. E como agir com as astutas ciladas do inimigo? Como é que nós agimos contra isso? A primeira exortação que eu quero dar aqui para você é para quem é casado. Homem, ame a sua esposa. Esposa, respeite o seu marido. De fato, não apenas com palavras. Está escrito na palavra de Deus, lá em Efésios 5:33. Assim também vós, o marido, ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher, respeite o seu marido. Parece simples, não é mesmo? Agora, se você é casado como eu, dá uma olhada aqui, sabe que não é tão simples assim. A segunda exortação que eu quero trazer aqui para você é com relação aos filhos. Está escrito, sabe o que na palavra de Deus? Educa a criança no caminho em que ela deve andar, e até quando ela envelhecer, não se desviará dele. E lá em Efésios 6:4 está dizendo: não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Veja, parece ser instruções simples, porém não são fáceis de ser praticadas. Quer um exemplo e descobrir se esses princípios estão sendo aplicados na sua casa ou não, e como isso vai te ajudar? Diga para sua esposa o seguinte, fala assim: mulher, né, querida, né, eu quero ser um marido melhor, eu quero ser um pai melhor, eu quero ser uma pessoa melhor. Eu gostaria que você me ajudasse a identificar o que eu preciso mudar. E só que é o seguinte, prepara para o bombardeio, porque na hora que ela fizer a lista, você vai fazer o quê? Não vai ser pequena, tá? Eu já fiz
esse teste, ela vem grande. O que você vai fazer? Pega os primeiros 3 itens e fala assim, olha, vamos focar nesses 3 itens. Na hora que eu mudar, que você vê que já aconteceu a mudança, nós vamos para o próximo item. Amém? Terceiro princípio, tenha controle financeiro. A palavra de Deus é clara, meu irmão. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama uns aos outros, cumpriu a lei. Isso está lá em Romanos 13:8. Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas são estimuladas a consumir, a comprar. Uma época em que propagandas muito bem elaboradas, chamadas de marketing agressivo, fazem forte apelo para fazer o quê? Fazer a gente gastar mais e mais. E a fonte dos maiores conflitos nas famílias, que levam muitos casais ao divórcio, são problemas enfrentados pelas famílias no mau uso do dinheiro e no abuso do crédito. Então, faça uma reunião com a sua família e entre em um acordo familiar para conseguir pagar as dívidas e superar os problemas financeiros. Pois, quando há concordância, fica fácil saber a diferença entre aquilo que é necessário e aquilo que é supérfluo. E outra coisa é que tem que existir atitudes equilibradas em relação ao dinheiro. Tem um amigo meu, Jefferson, que diz: Nicola, não é a quantidade de dinheiro que você ganha que faz a diferença, mas sim a quantidade de dinheiro que eu consigo segurar comigo é que vai fazer a diferença. E quantas pessoas já ganharam prêmios milionários e ficaram a ser pobres novamente? Então, não se iluda achando que se você ganhasse mais, você guardaria mais e iria finalmente poupar algum dinheiro. O problema não é a quantidade de dinheiro, mas o comportamento na administração do dinheiro da sua família. A Bíblia declara que quem não é fiel no pouco, não será fiel no muito. É forte isso, não é? Então, portanto, não desperdice o dinheiro da sua família, mesmo que seja apenas você que trabalha na sua casa, com despesas desnecessárias e insensatas. Depois você dá uma lida em Isaías 55:2, ele fala sobre isso. Então, devemos ter sabedoria para gastarmos os recursos que Deus nos dá. Precisamos de orientação e instrução divina de como gastar e aplicar esses recursos. Lembre-se, dinheiro não melhora ninguém, ele só potencializa quem você já é. Amém? O quarto princípio é: melhore o seu desempenho profissional. Se você é cristão, você precisa entender que a sua vida profissional está dentro do plano de Deus para a sua vida. E a melhor carreira ou a melhor profissão é aquela que tem a direção e a aprovação de Deus para a sua vida. Pois você só honra a Deus quando você dá bons resultados onde você trabalha ou onde você empreende. A inteligência bíblica nos diz que tudo o que nós formos fazer, devemos fazer com excelência. Não como se nós estivéssemos fazendo para os homens, para o nosso patrão ou para o nosso cliente, mas como se nós estivéssemos fazendo para Deus. Então pense por um minuto, o seu trabalho é nesse nível ou você precisa melhorar? Toda e qualquer atividade profissional exige do que nós chamamos de competência. E a competência, meu amigo, nada mais é que a capacidade de transformar os seus conhecimentos, as suas aptidões, as suas habilidades, os seus interesses e vontades, os seus comportamentos em resultados práticos. Resumindo, faça além do que pedem a você, seja proativo, se antecipe, aprenda a ser um resolvedor de problemas, pois a maioria das empresas, não se iluda, tá? Precisam de pessoas que se dispõem a resolver problemas. Então eu quero te deixar uma dica: da próxima vez que um problema aparecer, eu quero que você haja da seguinte forma. Você vai fazer a pergunta: qual é o problema? Uma vez que você detectou o problema, você vai fazer o seguinte: quais são as causas desse problema? E uma vez que você encontrou a causa do problema, quais são todas as soluções possíveis para o problema? Uma vez que você encontrou as soluções possíveis para esse problema, você vai fazer a pergunta: e qual a solução que você sugere?
E diante dessa sugestão, meu amigo, faça um plano de ação, assuma a responsabilidade e resolva o problema. E por fim, lembre-se, dê um retorno da conclusão desse problema para o seu patrão ou para o seu cliente. Legal? Então, se atualize. O mundo não para de mudar. E se você não se manter atualizado, sem perceber, você vai se tornar um dinossauro na sua atividade profissional. Amém? Fim, o quinto e último princípio, ser pastoreado e mentoreado por alguém. Meu amigo, pastor Aristeu, que me pastoreia e também é um dos meus mentores, todas as vezes que nós tomamos um café e nós nos despedimos, ele vira e diz: Nico, não faça nada que você não possa contar para o seu pastor sorrindo. E damos muitas gargalhadas. Veja, em nossos cafés, ele sempre me diz que o ideal é que você tenha um pastor em quem confiar, para poder você contar as suas frustrações, os seus sonhos e principalmente as tentações para ele, antes que aconteça, porque depois, meu irmão, é só choro e orar pedindo a misericórdia do Senhor. Então, todas as vezes que eu me encontro diante de uma dificuldade, eu coloco tudo no altar do Senhor em oração. Feito isso, eu vou pedir conselhos, pois a opinião, meu amigo, até o Facebook dá. Agora, conselhos, somente um especialista pode dar para você. Quer um exemplo? Se eu tenho, por exemplo, um problema financeiro, eu vou conversar com quem? Com um mentor que já é uma pessoa vencedora nessa área e pode o quê? Me ajudar também nessa área. E assim em todas as áreas da sua vida. Tenha mentores. E outra coisa que eu acredito é a melhor maneira de você ser mentoreado ou pastoreado por alguém é fazer parte de uma célula, que é um grupo de pessoas que se reúnem semanalmente para orar e receber instruções através da palavra de Deus. Se na sua igreja não tem célula, você deve procurar o seu pastor e pedir para ele te acompanhar e discipular você. Diga a ele o seguinte: pastor, eu quero conselhos que me ajudem a cumprir os princípios contidos na palavra de Deus, para ter mais comunhão com o Senhor, para ser um marido melhor, um profissional melhor, etc. Sabe, irmãos, eu tenho aprendido que as coisas só mudam em nossas vidas quando mudamos os nossos pensamentos, pois estes pensamentos novos vão gerar novas atitudes. E um bom pastor ou um líder de célula vai te ajudar a você ser quem o Senhor deseja que você seja. Contudo, você precisa permitir essa aproximação do seu pastor ou líder de célula em sua vida. Renove a sua maneira de pensar. Lá em Romanos 12:2 está escrito que não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora, por que eu preciso renovar a minha mente? Por que eu preciso aprender? Simples, porque não há transformação sem conhecimento de verdade. E a palavra de Deus, ela é clara: meu povo padece, adoece e morre pela simples falta de conhecimento. Então, de repente, a sua vida pode estar em uma situação que só um milagre pode resolver. Eu também acredito em milagres, pois Lucas 1,37 diz que o impossível é com Deus. Então, ou seja, milagres é com Ele. Agora, aqui na terra, meu irmão, é função da minha inteligência cumprir os princípios para que o Senhor nos abençoe como queremos. Então, se você quer um ano novo de verdade, diferente dos demais, abençoado e com muitas realizações, faça diferente do que você vinha fazendo nos anos anteriores. Obedeça esses 5 princípios bíblicos e você verá a mão do Senhor agindo sobre você e sobre a vida dos seus familiares. Então, recapitulando os princípios que eu falei aqui nesse vídeo. Primeiro, melhore o seu relacionamento com Deus. Segundo, priorize a sua família. Terceiro, tenha um controle financeiro. Quarto, melhore o seu desempenho profissional. E por último, permita ser pastoreado e mentoreado por alguém. Eu acredito que se hoje você tem dificuldades nessas áreas, é porque você não recebeu as instruções corretas anteriormente. Porém, as desculpas agora em diante acabaram, beleza? Então, lembre-se,
Se você quer resultados diferentes na sua vida, tenha atitudes diferentes. Se você quer que seu amigo, ou sua amiga, seu marido, sua esposa tenha um novo ano e abençoado por Deus, mande esse link para eles. Muda, que muda. Meu nome é Nicola Lozaco, servo do Deus Altíssimo. Tenha uma excelente reflexão, tenha um excelente novo ano. Deus os abençoe. A paz.